Entenda o Bom dia, contexto pessoal. Vou tentar histórico em esclarecer o que 3 está acontecendo entre a minutos. Rússia e a Ucrânia no contexto histórico em 3 minutos. Vamos lá. No século XV, a Rússia começou um processo de expansionismo no qual ela foi pegando todos os territórios ao redor. Então, a sua ligação com a Ucrânia é simples. A primeira capital da Rússia foi Kiev, que hoje em dia é capital da Ucrânia. Então, Kiev era o centro medieval da Rússia. Isso faz com que o sentimento dos russos sobre a capital Kiev, sobre a Ucrânia, seja de um nacionalismo extremo. A identidade deles nasceu em Kiev. Mas como é que Moscou entrou na história? Moscou passou a ser a capital da Rússia em 1917, depois da Revolução de Outubro. E foi determinação do governo de Bolchevique. Outra participação importante de Moscou foi na Segunda Guerra Mundial, no qual os alemães tomaram a Rússia em 1941, porém em 1944 a Rússia conseguiu expulsar os alemães de lá. Então, gente, a Ucrânia fez parte do território russo por centenas de anos, e ela era conhecida como a Pequena Rússia. Mas os ucranianos sempre tiveram costumes e cultura diferente dos russos. E o sentimento nacionalista neles sempre existiu. Porém, os conflitos começam quando o presidente Stalin mexe na economia. Stalin criou um plano econômico para alavancar a União Soviética. O que ele fez? Ele colocou a comida como centro para alavancar toda a industrialização nesse país. Como é que ele ia fazer isso? Simples. Os fazendeiros perderam as suas propriedades, porque as propriedades passaram a ser do Estado. Mas o que isso tem a ver? Outra questão simples. Stalin pensou, se a propriedade for de todos, for do povo, eles vão trabalhar mais e vão produzir mais. Só que os trabalhadores são pagos com alimentos, e não mais com moeda. Porém, aconteceu que sempre houve resistência dos ucranianos com relação à parte econômica. O sentimento nacionalista nos fazendeiros ficaram maior ainda, porque eles perderam suas propriedades. E os fazendeiros que, de alguma forma, dialogavam isso, eram considerados traidores e eram levados para campos de trabalho, no qual eles tinham que trabalhar como os camponeses. Aconteceu o quê? Fazendeiros não têm a mão do camponês, então não deram conta da produção nesses campos de trabalho forçado. A Rússia entrou numa crise muito grande de falta de alimentos. E o governo de Stalin fez o quê? Deixou a Ucrânia como última opção para ter alimentos. Então, ele falou para os fiscais dele, você vai lá, vocês retiram tudo que tem de alimento, e a meta de produção de alimentos vai ser inacessível. Então, ele botou uma meta absurda, e o pessoal trabalhava e não dava conta. Quando chegavam os fiscais lá, o que acontecia? Retiravam todos os alimentos e deixavam os ucranianos sem comida. Os ucranianos, com isso, passaram a se alimentar de grama, animais domésticos, ou os animais que tinham disponível lá, e até carne humana. A polícia soviética aproveitou essa situação para exterminar os inimigos do governo. Esse episódio que aconteceu na história da Ucrânia é chamado de Holodomor, que significa morte por fome. Isso praticamente não é citado na história, porque só conseguiram ter acesso a documentos que comprovem esse episódio a partir do momento em que a União Soviética chegou ao fim, em 1991. Quando a União Soviética chegou ao fim, o que aconteceu? A Ucrânia conseguiu se tornar independente através de um referendo, que teve 90% de voto. Então, a Ucrânia demonstrou o desejo de entrar para a OTAN. Isso fez com que, em 2013, as tensões aumentassem entre a Rússia e a Ucrânia. Em março de 2014, a Rússia anexou a Crimeia como seu território. Como? Como uma península autônoma e com lealdade à Rússia. A Rússia usou como pretexto esse fato de ter tido interesse de seus cidadãos russos na Crimeia e até do povo que tinha interesse em fazer essa unificação. E agora, em dezembro de 2021, aumentou a força militar na fronteira entre a Rússia e a Ucrânia com o objetivo de uma invasão. Então, dia 24 de fevereiro, Putin, ou a Rússia, atacou a Ucrânia.